Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos à Fla Geral TV e muito cuidado em relação a golpes. Tem uma quadrilha aí fazendo um esquema em relação às peneiras do Flamengo e o Flamengo promete ir na justiça contra essa quadrilha. A gente vai falar também sobre a parte de SAF, que é uma situação ali que incomoda muito os torcedores, mas o próprio Landim falou que consegue R$1,5 bilhão de reais por 30% do Flamengo. Queria muito saber sua opinião sobre isso. Flamengo contrata uma jovem joia colombiana, jogador de 18 anos, vindo para a lateral direita do Flamengo Sub-20, mas vai estar sendo observado pelo Vitor Pereira. Se ele for bem, vai subir para o profissional. Em relação à CBF, ela mudou algumas regras, né, sobre racismo, ela vai punir os clubes com perda de mando de campo e também com perda de pontos na tabela. Então, bem importante essa situação. Aumentou para 7 o número de estrangeiros em relação aos clubes. Então, é uma situação ali que o Flamengo está de olho e pode ser beneficiado em relação a eles estranheiros, né? Porque a gente, com o Rossi, já ficaria com 5 estrangeiros. E também tudo sobre Flamengo e Volta Redonda. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, porque lá vocês conseguem conferir ali em tempo real, ali praticamente ao vivo, os lances do jogo em vídeo. Então é uma grande novidade que a OneFootball está trazendo, e também vocês podem conferir todas as notícias completas do Flamengo e curtir a Bundesliga de graça e ao vivo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora eu vou passar um alerta para vocês. Existe um grupo de criminosos que estão usando o nome do Flamengo para arrecadarem dinheiro de pessoas que às vezes são humildes e às vezes têm uma condição melhor. Mas o problema é que eles estão dando golpe com o nome do rubro-negro mais querido do Brasil. A gente sabe que a internet é uma área ali complicada, né? Não é uma terra sem lei, mas é uma área complicada onde pessoas geralmente aplicam golpes nas outras. E esse grupo de criminosos criou um site chamado Peneira do Flamengo. E com isso, eles pediam dinheiro para as famílias, prometendo que os filhos iriam fazer ali testes para, quem sabe, passar e poderem jogar no Flamengo. E fica uma situação complicada, né? Mexendo com o sonho das famílias, mexendo com o bolso das famílias. E aí o Flamengo ficou sabendo dessa situação. Na hora ele já negou, já falou, ó, não temos ligação nenhuma com essa agência aí que está cobrando para poder fazer ali testes de peneira do Flamengo. Isso aí é irregular, é ilegal, e a gente vai entrar na justiça contra eles. Então, galera, só para vocês ficarem atentos, se caso receberem ali uma mensagem ou alguém indicar um site chamado peneirasdoflamengo.com.br, não caiam, porque é um golpe e o Flamengo já está agindo ali junto com a polícia, com a justiça, para que isso seja resolvido o mais rápido possível e que essas pessoas possam pagar pelo crime que eles cometeram. E o Flamengo fechou a contratação de um bom lateral direito, mesmo ele sendo ali para o time sub-20, ele pode ter oportunidade no time profissional, até porque a nossa lateral direita não está aquele ó concurso. Nem o Varela, nem o Mateuzinho tem a confiança total ali do técnico do Flamengo. Então, mais uma peça de reposição ali para o time, seria muito bem-vinda na lateral direita. E o Samuel Belo, que veio do Milionários, tem 18 anos, ele tem uma característica muito interessante para a gente, né? Além dele ser um bom apoiador, conseguindo ataque, fazer bons cruzamentos, ele tem uma marcação muito rígida. Ele consegue ali não deixar o atacante adversário se fazer em cima do lateral direito. A gente sabe, né, que tem muitos laterais que têm problema de tomar bola nas costas, de tomar drible fácil, de não conseguir fechar os espaços. A princípio, essa não é a situação do Samuel Belo, que é um bom marcador e é um cara ali que pode trazer uma tranquilidade para a zaga, né? Da gente não ficar tão exposto na lateral direita. Ele deve fechar um contrato, segundo o Flazoeiro, de em torno de 3 anos. E o Vitor Pereira vai ver como é que ele vai sair no time sub-20. Dependendo do seu desempenho no sub-20, ele em breve já pode ter oportunidade no time profissional. Então, seja muito bem-vindo, Samuel Belo. Tomara que você arrebente a boca do balão no sub-20, para que você tenha oportunidade também no time profissional. Agora, nação rubro-negra, uma curtinha falando sobre um assunto que incomoda realmente a maioria dos torcedores, pelo que eu leio nos comentários quando eu falo sobre SAF. E isso porque, ao final da última reunião, lá com os conselheiros, lá na Gávea, conversando, explicando o que é SAF, o Landim tomou a rédea ali em relação aos microfones e foi bem explícito em falar que caso a SAF entre no Flamengo, seria em torno de 30% a SAF não comandaria o futebol
e ele avaliou o clube em mais ou menos 5 bilhões de reais. E vendendo 30% da SAF, ele conseguiria 1,5 bilhão de reais, e segundo ele, para fazer outros projetos, né? Exemplo, o estádio. E aí fica aquele questionamento, até porque que eu leio aqui nos comentários, sempre quando eu falo sobre SAF, a maioria, não vou falar nem que é metade, nem que a torcida está dividida, a maioria da torcida é totalmente avessa à SAF. Tem muita gente que comenta até que deixaria de torcer para o Flamengo caso entrasse uma SAF no time do Flamengo. Mas, conforme o próprio Landim falou, essa SAF seria minoritária. Ela não comandaria o futebol, não teria autonomia nenhuma no Flamengo e apenas injetaria aí 1,5 bilhão e ficaria com 30% do Flamengo. Me incomoda, te incomoda, e eu queria muito saber a sua opinião. Coloque ela aqui nos comentários, porque essa história de estádio, né, parece sempre uma desculpa para uma segunda intenção. Quero que a diretoria tenha um passo concreto em relação ao estádio. Ou fala, vamos ficar com o Maracanã, não vamos ter estádio. Ou fala, não, vamos ficar com o Maracanã, ou vamos arrendar o Maracanã durante um tempo e depois vamos fazer um estádio. Mas a gente precisa de respostas. E essa história de ficar ali sempre cercando incomoda muito a torcida do Flamengo. Queria muito saber a sua opinião. Coloque lá nos comentários. Vocês acham que vale a pena vender, nem que seja 30% do time do Flamengo para arrecadar esse 1,5 bilhão? Achei o valor de 5 bilhões para o time do Flamengo muito abaixo do que eu imaginava. Mas, como eu não sou especializado nisso, a gente só ali procura saber das notícias e passar para vocês. A opinião de vocês vale muito aqui na Flageral. E a CBF, ela ali instituiu novas regras sobre os campeonatos presididos por ela. Uma das regras ajuda diretamente o time do Flamengo, que pulou de 5 estrangeiros por time para 7 estrangeiros por time. Então, como vai chegar aí o Agustin Rossi, a gente poderia fazer até outras contratações, porque aumentou de 5 para 7. Então, mandou muito bem. Lógico, não foi para ajudar o Flamengo, todos os clubes votaram a favor, a maioria deles, pelo menos, votou a favor, até porque aqui na América do Sul, às vezes, a gente encontra atletas de alta qualidade por um preço lá embaixo. Em relação a diminuir o número de rebaixados da Série A, essa discussão ficou para uma próxima hora, tá? Por enquanto ali essa reunião foi suspensa, mas vai ser estudado, vai ser discutido ali, vai ser bastante elaborado para depois voltar à pauta essa situação de rebaixados, né? De 4 rebaixados no Campeonato Brasileiro para 3 rebaixados. Eu não apoio isso não, para mim tem que ter 4 rebaixados mesmo. Eu tô vendo aí que nesse ano, que subiu a maioria dos times grandes, praticamente não ficou time pequeno na Série B. Aí eles querem mudar essa regra, meio complicada essa situação, tomara que para esse ano continue com 4 rebaixados, e aí se tiver que mudar, que mude para o ano que vem. Em relação à parte de punições, quando a torcida faz ali um ato de racismo, o clube pode perder o mando de campo e também pode perder pontos. Então, ó, tá de parabéns, é isso mesmo, não podemos ter esse tipo de ato dentro do estádio que magoa muito o coração de todo mundo que é uma pessoa decente. Quem não é decente, beleza, aplaude, acha graça. Mas quem tem caráter não gosta dessa situação. É o caso que está acontecendo com o Vinícius Júnior lá e tá de parabéns, é isso mesmo. Se tivesse esse tipo de punição lá na Espanha, provavelmente ninguém estaria fazendo isso com o Vinícius Júnior. E nação, o Flamengo joga hoje às 21h10, está voltando aí para o Campeonato Carioca após o Mundial de Clubes. E o Flamengo deve ter algumas alterações para essa partida de hoje, que vai ser transmitida para todo o Brasil pela Band. Canal 7 aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros lugares do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro é o Canal 7. O Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação. Lembrando que o Flamengo está precisando fazer ponto no Carioca para não correr risco, né, de ficar de fora da próxima fase. No gol, goleiro Santos, lateral direito Varela, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, a gente sabe que não está podendo contar aí com o Léo Pereira, então no lugar dele vai ser o Fabrício Bruno ao lado do Davi Luiz. No meio de campo vamos ter uma novidade interessante, né? O técnico, o Vitor Pereira, ele vai colocar ali o Vidal como titular no lugar do Everton Ribeiro. Então vai ser um time ali mais fechadinho. Então no meio de campo a gente vai ter Thiago Maia junto com Vidal, Gerson e o Arrascaeta mais na frente. E lá no ataque, o Pedro junto com o Gabigol. Volta Redonda tem se mostrado um adversário bem chato em relação aos times grandes, né? Tomara que a gente consiga ir muito bem na partida de hoje. Meu palpite para esse jogo é 2-1, time rubro-negro. Teu palpite coloca aqui nos comentários e vamos para cima deles para conseguir essa vaga também no Campeonato Carioca.